Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui para inaugurar esse espaço finalmente com um vídeo meu. Fiz as ministrações que eu pude postar um pouquinho para vocês, a chamada do canal, e hoje tá aqui nesse espaço, que vai ser o espaço que a gente vai gravar os vídeos para vocês. É muito gratificante, porque Deus tem falado coisas tão preciosas para mim, tão grandiosas, tão abençoadoras, e às vezes eu não tenho como compartilhar. Então, esse é um canal que eu creio que vai ser abençoador para a sua vida. Aqui a gente vai falar de várias coisas. Nós vamos falar muito sobre devocional, sobre vida com Deus, sobre algumas coisas de ética, né? Vestir, se portar, falar. Também vamos falar a respeito de maquiagem, que a gente adora, com receitas. Eu vou fazer umas entrevistas muito legais com algumas pessoas que são muito preciosas para mim, tem muito para acrescentar. E eu espero que seja um espaço bem dinâmico, eu espero que abençoe a sua vida. E então, para começar, eu pensei muito como que eu iria começar a falar, o quê, qual tema, que coisa, eu perguntei a muita gente. E assim, eu tenho algumas coisas em mente, mas que não seriam talvez legais e relevantes para esse primeiro dia. Então, conversando com a minha prima, minha Junene, ela falou, por que você não começa a falar um pouco de você para as pessoas saberem quem você é? Bom, como é começo de canal, acredito que a maioria das pessoas que vão estar assistindo esse vídeo me conhecem, né? Sabem muita coisa a meu respeito. Mas para aquelas que talvez não me conhecem, que estão ou que já me viram ministrar em algum lugar e não sabem coisas a respeito da minha vida, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Viviane, eu tenho 30 anos, sou casada com o Rodrigo há 6 anos, sou mãe do Eduardo, que tem 1 ano e 5 meses. E como eu me converti? Eu me converti quando eu tinha 14 anos, foi numa igreja, a Igreja Batista Betânia, na rua da minha casa, casa da minha mãe. E juntamente com a Sirlene, que me deu a ideia de falar a respeito disso, nós fomos em um culto. E era, se eu não me engano, era no final de abril, início de maio. E a igreja era bem pequenininha, e na semana seguinte eu recebi uma visita de 2 jovens da igreja me convidando para fazer parte, né, das coisas de lá. E aí eu nunca mais saí. Eu nem precisei aceitar Jesus daquele jeito de levantar a mão e apelo e tal. Simplesmente fui e logo em seguida eu estava ministrando pro Dia das Mães, uma coreografia, um teatrinho, foi muito legal. E nesse mesmo ano, foi em 99, eu me batizei em dezembro desse ano. E assim, foi. Eu nunca levei as coisas de Deus na brincadeira. Houve um tempo da minha vida, eu acredito que ao passar do tempo, eu vou contar para vocês que eu me afastei do Evangelho e foi o pior momento da minha vida. Mas, glórias a Deus, ele me resgatou. E aí, nesse tempo meu, até essa fase negra, eu sempre fui muito integrada nas coisas da igreja. Eu fui uma jovem muito participativa, eu fazia parte do louvor, da dança, do teatro, ajudava na cantina, fazia evangelismo, subia a monte, jejum e oração e Bíblia. E eu já ministrei célula, uma célula gigante com mais de 45 pessoas, de jovens e até adultos, mulheres, senhoras que iam na minha célula. Então, assim, eu sempre tive o privilégio, desde muito recente no tempo de convertido, eu sempre tive esse privilégio de poder apresentar Deus para as pessoas através da fala, através do gesto, através da minha pessoa. Então, eu acredito que este momento foi um momento que Deus preparou para a gente poder estar compartilhando com vocês um pouco dessas experiências. Eu sou teóloga por formação, sou bacharel em teologia, me formei em 2010 e assim, foi um ano muito produtivo. Eu espero que os meus amigos lá de faculdades possam ver esses vídeos e não me julguem, porque teólogo é chato, né? Gosta de é mais exigente em algumas coisas que houve, né? Então, me formei, sou bacharel em teologia e assim, adoro ler, muito amo. Eu vou estar fazendo dicas de livros para vocês, dos livros que eu li na minha adolescência, os livros que eu li na minha formação espiritual, os livros que eu li na faculdade, os livros que eu gosto de ler hoje em dia, os meus textos bíblicos favoritos eu também vou estar compartilhando com vocês. Enfim, assim, vai ser um tempo muito bom, eu creio.
Eu quero, sempre que Deus falar algo comigo, eu quero correr para cá para poder estar ministrando sobre a vida de vocês, sobre esses diversos assuntos. E as ministrações, como eu já comecei fazendo, né, postar algumas ministrações nos lugares que eu for pregar, que eu tiver a oportunidade de filmar, para poder trazer para enriquecer a vida de vocês também. E, enfim, vamos ver até onde vai dar, o que vai acontecer. Mas eu espero que seja muito abençoador para a sua vida, assim como eu sei que vai ser para a minha. Porque quando a gente fala alguma coisa que o Senhor tem ministrado para nós, aquilo enriquece, acrescenta tanto no nosso coração que a gente fica cheio quando a gente compartilha. E é isso que eu quero fazer. Eu quero compartilhar todas as coisas que o Senhor já me ensinou há muito tempo atrás, tem me ensinando, quero testemunhar para vocês, especialmente para as meninas jovens. Eu vou trazer aqui também uma amiga minha que teve uma história de amor muito parecida com a minha, de sonhar com o príncipe, de fazer atos proféticos, de fazer cartas e listas, cadernos e assim, estimular você a sonhar, porque os sonhos de Deus eles acontecem mesmo. Muitas pessoas frustradas que às vezes se desviam ou que fogem do propósito de Deus, tentam às vezes afundar os nossos sonhos dizendo que não, você tem que correr atrás, se você não correr atrás, se você não quiser acontecer. Existem coisas que a gente não pode fazer para realizar os sonhos de Deus. Só Ele pode fazer. E eu quero falar para vocês a respeito do texto favorito meu bíblico, que é o Salmo 139, versículo 16, que diz assim: os teus olhos me viram, ainda quando eu nem era, e nos teus livros, no teu livro foi escrito todos os meus dias, sem que nenhum deles tivesse acontecido. Esse é o meu texto favorito, é o texto que eu mais gosto, porque diz da dependência que eu tenho de viver a vida de Deus. Deus escreveu um livro a meu respeito. Existe um livro que Ele escreveu para mim e para você. E é isso que Ele quer que a gente viva, o que Ele escreveu para nós. E a gente só consegue viver aquilo que Deus escreveu para nós quando nós temos intimidade com Ele. Nós também vamos falar de intimidade com Deus, nós também vamos falar de proximidade com o Espírito Santo, porque não tem como viver a vida de Deus sem conhecer aquele que nos formou, aquele que nos fez quando não existia nada. Então esse texto fala muito comigo, porque eu vivo à base desse texto. Quando eu saio um pouco do caminho, quando eu saio um pouco do que está escrito nesse livro, eu fico desesperada, querendo voltar, porque eu não tenho vida, eu não teria casamento, eu não teria filho, eu não seria serva de Deus se eu não escutasse, se eu não parasse para ouvir o que Deus está lendo para mim no livro que Ele escreveu para a minha vida. Então, às vezes a gente passa por alguns momentos de dificuldades, muitos são provações, mas muitos nós mesmos que causamos, porque a gente não dá ouvido à voz do Senhor. Porque se Ele fez você, se Ele me fez, se Ele nos formou, não tem como nós não andarmos em conformidade com Ele. Muitas vezes as coisas na nossa vida não dão certo, às vezes as coisas na nossa vida andam para trás, porque em algum momento nós não ouvimos a voz do Senhor. Então, gente, esse espaço aqui, eu quero que seja transformador na sua vida. Quero que Ele te abençoe muito aí onde você está. Eu quero ser voz de Deus na sua vida, porque muitas vezes eu falo até quando eu tive Dudu, a gente fica um período sem ir à igreja, sem poder estar sendo ministrado, e assim a gente vai para o computador, vai para a internet, tantas coisas, né, que são legais, mas não edificam, e eu quero ser uma voz de Deus para sua vida, para te edificar nos momentos que você estiver ali. São uns vídeos, eu quero fazer uns vídeos mais dinâmicos, mais rápidos, com devocionais para impactar seu coração, amém? Eu conto com você, com as suas orações, que você possa seguir esse canal, curtir, compartilhar, porque ele vai ser canal de Deus, eu tenho certeza, na vida de muitas pessoas, tá bom? Então, gente, esse é o vídeo que eu fiz hoje para vocês, que ele possa ser abençoador e que possa tocar seu coração, tá bom? E até a próxima com novos assuntos e coisas muito interessantes vindo do trono de Deus para sua vida. Beijo!